Olá pessoal, este é o primeiro vídeo do curso básico de LaTeX. Eu criei este curso para ajudar os alunos da licenciatura em Física a utilizar essa ferramenta que é bastante útil no seu curso e que pode ser bastante útil no seu curso e na sua vida acadêmica. Este vídeo em particular é para dar uma introdução sobre o que é a ferramenta, para que serve, como se usa, né, e de forma bem geral, mas eu não vou mostrar nesse vídeo como utilizar, certo? Isso vai ficar para os próximos vídeos que vão vir a seguir, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso responder é o que é o LaTeX, né? O LaTeX é um editor de texto, né? Um sistema de formatação de texto, né? E aí você pode, para ter um exemplo, né, sobre qual que você pode comparar, por exemplo, você pode pensar no Word, né, que é o software de edição de texto mais famoso, aí, talvez o mais utilizado, né, no mundo. Mas você tem o LibreOffice, né, e você tem ferramentas na nuvem, do Google, né, enfim, tem outras possibilidades. Né? O LaTeX é um outro tipo de sistema de formatação de texto, que tem características próprias, né, e o diferencia desses outros softwares mais conhecidos. Né? E aí, por isso, ele não é tão conhecido fora da universidade, né? Embora seja bastante usado também. Né? Para que serve o LaTeX? Né? O LaTeX serve para você escrever textos de forma geral. Você pode escrever uma carta, escrever um livro, escrever um artigo, escrever um trabalho do seu curso, criar uma lista de exercícios, por exemplo. Né? Um professor pode digitar uma lista de exercícios de física, matemática, né? De forma mais fácil do que esses softwares que eu citei também. Né? O LaTeX ele é bastante flexível. Você pode usar tanto no desktop, né, no seu computador de mesa, né, o desktop, PC, para Windows ou com Mac. Você pode instalar isso no seu notebook. Você pode usar no sistema Linux ou no Unix, né, para quem já ouviu falar. E você também não precisa, se você não quiser, você não precisa fazer a instalação do LaTeX, você pode usar esse sistema na nuvem também. Então, é bastante flexível, né? E você pode começar a trabalhar em um lugar e ir para outro sem nenhum problema. Então, isso é uma grande vantagem do LaTeX. Né? Então, para utilizar o LaTeX, você tem essas possibilidades. Você pode instalar, né, nesses diversos sistemas operacionais que eu citei, né, como o Linux, Windows, Mac, Unix. Como você, não, se preferir, não precisa instalar e aí você vai lá e usa na nuvem. Né? Claro que para cada um desses você tem que aprender alguma coisa. Eu vou mostrar de forma bem breve nos primeiros vídeos. Né? Quais as vantagens de usar o LaTeX em relação a esses outros softwares de edição de texto, né? Como o Word e o LibreOffice, por exemplo. Né? A primeira vantagem é que é grátis, né? Então você não precisa pagar para usar, você pode instalar em todas as máquinas que você quiser e você não vai precisar pagar nada por isso, né? A outra questão é a qualidade dos textos que o LaTeX permite produzir, certo? Então você pode dizer assim, mas eu posso fazer um texto no Word ou no LibreOffice muito bom, mas o LaTeX permite você fazer textos acadêmicos, preferencialmente na área de ciências exatas, com uma qualidade que distingue em relação a esses outros. Né? Então, quando você vê um texto produzido no LaTeX e um texto produzido nesses outros softwares, você vai ver que, em geral, o texto produzido no LaTeX é sempre mais graficamente, né, bonito, enfim, o estilo dele, ele é feito para isso, certo? Ele é um software muito bom para você usar para escrever equações matemáticas, né? Esses outros softwares que eu falei escrevem equações matemáticas, mas geralmente você precisa algumas vezes instalar algum pacote específico e aí você vai criar uma fórmula mais complicada e é difícil de você construir aquela fórmula, é um monte de botão que você tem que apertar e aquilo se desconfigura, né? E no LaTeX esse problema não existe, certo? A outra vantagem, né, é que as configurações de layout do LaTeX são automáticas. Né? Vamos pegar no exemplo do editor de texto comum, como o Word ou o LibreOffice. Né?
Quando você vai abrir um texto lá, você vai ter que criar toda a configuração, né? Você vai ter que título, né, que tamanho de fonte, que, enfim, se você vai colocar legenda numa figura, você vai ter que colocar a fonte dessa legenda, se você vai colocar negrito no começo ou não, ou seja, tudo isso é preciso ser criado. E aí, ou seja, a pessoa, o usuário, né, do software, tem, para o Word, o LibreOffice, tem muita liberdade para fazer essas escolhas. Por outro lado, essa liberdade também pode resultar em trabalhos com uma estética ruim, né? E o LaTeX ele é um pouco menos flexível nesse sentido, o que força com que o usuário ele produza um texto mais padronizado, o que na área acadêmica é muito bom, né? Então, é uma vantagem, certo? Outra questão que é muito útil para o LaTeX comparado com esses softwares, né, que eu estou falando. Referência cruzada. Vamos supor que você vai escrever uma equação, né, sei lá, uma série de equações, 10, 20 equações, e aí lá no meio do texto vai se referir à segunda ou à terceira equação. Né? E aí você coloca assim, a equação 5, né, diz que, e aí você, enfim, escreve. Aí de repente você muda coloca uma equação antes da equação 5 e aí essa equação que você colocou antes virou a 5 e a sua equação é a 6. Então, no texto em que você colocou a equação 5, você vai ter que mexer e colocar a equação 6. Existe uma funcionalidade que a gente chama de referência cruzada, que existe nesses softwares, né, mais comuns, mas que não é tão simples de usar. E no LaTeX isso é uma questão resolvida muito facilmente, né? Então, que você não vai ter problema se você aprender a usar da forma correta. E é bem fácil depois que você entender, né? A última das grandes vantagens, né, de usar o LaTeX é a compatibilidade, né? Então, se você produz um texto em LaTeX e você fez ele, por exemplo, usando o sistema operacional Windows. Se você levar isso para o Mac, né, o sistema lá da Macintosh, ou você levar isso para a nuvem, ou você levar isso para o Linux, o seu texto não vai desconfigurar, certo? E isso nem sempre é verdade usando esses outros softwares. Né? Então, você escreve um texto do Word, por exemplo, isso já aconteceu comigo, e eventualmente muda a versão do Word e aí as configurações não ficam as mesmas de quando você produziu o documento. Então, acontecia no passado, hoje em dia até que não, mas no passado acontecia de arquivos que não abriam. Você mudava de um computador para outro e às vezes a versão já tinha uma diferença de alguns anos, né, do Word, por exemplo, e aí você não conseguia abrir o arquivo. Ou seja, porque, enfim, né? Era incompatível. Né? E no LaTeX esse problema não existe. Quem escreveu um texto em LaTeX, por exemplo, na década de 80, né, desde quando ele existe, né, hoje, se você utilizar esse arquivo, ele vai mostrar exatamente a mesma coisa que ele mostrava antes, certo? Então, isso é muito bom, você tem uma segurança de que você não vai perder aquele trabalho que você fez, né? Mesmo que passe muito tempo. Claro que existem algumas desvantagens, né? A principal delas, e que desanima algumas pessoas a aprender o LaTeX, é que é mais difícil para começar a usar. Então, existe um aprendizado inicial que precisa ser feito, e não dá para pular esse aprendizado inicial, certo? Então, você vai ter que aprender algumas coisas mais fundamentais, começar a usar, e aí só depois é que você vai conseguir produzir os textos com mais segurança, certo? E não é tão intuitivo quanto o Word ou o LibreOffice, por exemplo, são. Né? Então, essa é uma desvantagem que desmotiva muita gente a utilizar o LaTeX, mas que eu quero dizer que vale muito a pena. Né? Pode parecer um pouco difícil no começo, mas depois que você aprende, os benefícios que você tem, né, para escrever um texto com equações matemáticas, com referências cruzadas, que não precisa ser só sobre equações, como eu disse. Pode ser sobre figuras, por exemplo. Você vai citar uma figura e aí você cria uma referência cruzada usando, né, esse mecanismo do LaTeX, e isso é muito simples de fazer. Enfim, vale muito a pena. Né? A outra desvantagem é que os layouts
do LaTeX são um pouco rígidos, você não consegue mexer muito, e quando você quer fazer uma coisa muito diferente do que já existe, é bem difícil. É difícil de mexer, de alterar esses layouts. Então, isso é uma dificuldade. Mas existem muitos layouts e é possível fazer praticamente tudo. Então, também não é uma questão para você não utilizar, né? E a outra desvantagem é você compartilhar o seu trabalho, né? Quando você escreve, por exemplo, um texto no Word, você manda para uma outra pessoa e provavelmente essa outra pessoa vai conseguir abrir e vai conseguir utilizar o seu arquivo, editar, acrescentar, enfim, né? Fazer alguma coisa compartilhada, né? No LaTeX isso é mais difícil porque poucas pessoas utilizam, né? Proporcionalmente, né? Então, é muita gente que utiliza, mas se você perguntar, né, na rua, pouca gente vai saber sobre o LaTeX. De qualquer forma, entre os estudantes de física, os professores de física, de matemática, de algumas engenharias, né, da química, né, das ciências, da matemática, eu falei, né, é bastante utilizado e muita gente conhece o LaTeX. Então, isso vai ser, ou seja, vai ser útil, né? Por último, né, contando um pouquinho da história, né, do LaTeX, como que ele foi criado, né, ele foi criado por um americano, chamado Donald Knuth, e no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, ou seja, quando, né, os computadores estavam começando a surgir, né, e se tornando mais populares, né, eles sentiam uma dificuldade que não existiam editores de texto, naquela época não existia Word, nada disso, né, para produzir textos da sua área de pesquisa lá, acadêmica, né? E aí o que ele fez foi, eu vou criar um sistema de edição de edição de texto, né? E criou. Na verdade, ele criou o TeX, né? E aí, conforme ele foi ficando, né, ele foi utilizando e outras pessoas começaram a utilizar, porque viram bastante vantagem, né, nesse sistema. Mas era muito difícil de utilizar, e o outro cara, que chama Leslie Lamport, ele criou uma versão que facilitava o uso do TeX, né? E aí ele chamou isso de LaTeX, né? Eu imagino que seja por conta do nome dele, né? Leslie Lamport, né? A pronúncia do LaTeX, né, embora se escreva, né, em português, a gente leria latex, né, e muita gente fala latex e não tem nenhum problema nisso, inclusive o próprio criador do LaTeX disse que não vê nenhum problema nessas várias pronúncias que as pessoas colocam, né, mas ele diz que a pronúncia que ele imaginou quando ele criou seria alguma coisa como tech, né, o X que aparece na verdade, ele vem da letra grega ki, né? E o tech também tem que lembrar, lembra technology, né? Então por isso que LaTeX. E o LaTeX também é muito comum. LaTeX e LaTeX são as pronúncias, digamos, mais comuns para esse sistema, né? É isso. Então, vejam os próximos vídeos, né, e tentem aplicar nessas coisas que eu vou mostrar e tentar utilizar. Você não vai conseguir aprender se você não colocar isso em prática, certo? É isso. Um abraço. Até mais.